que abraçam, né, essa oportunidade de poder cuidar de alguém. Então, as mães que adotam são mais mães ainda. Eu tenho a maior admiração por essas mulheres. E a maternidade realmente ela traz coisas maravilhosas. Melhores coisas eu acho que o ser humano pode ter, como a paternidade também oferece. Então, da gente ser mais leve, né, mais alegre, mais feliz e de ter um porquê, né, da gente poder cuidar daquele bebezinho tão pequenininho ali. Mas nesse momento pode acontecer uma coisa chata, que é essa depressão pós-parto. Por isso nós convidamos a ginecologista e obstetra, a doutora Patrícia Toniolo Varela Costa. Doutora Patrícia, olha, acho que você vai dar uma informação hoje que é muito importante para muita gente que está acompanhando o Espaço Vida. Eu acredito também. Tem muita gente, né, que nem sabe. Tem gente que está para dar luz e tem gente que acabou de dar luz. Muitas. E não sabe explicar. Porque a depressão pós-parto, apesar da gente conhecer, saber que é um problema, não é tão divulgada assim. Não. E ela é subdiagnosticada. Muitas pessoas não percebem. Acham que é apenas um estado transitório, que é algo sem grandes importâncias. E nós consideramos, como médicos, como sendo um quadro com um diagnóstico difícil. Difícil, né? Então, ainda bem que existem, né, profissionais como vocês para fazerem essa análise. Como é que pode ser entendida essa depressão pós-parto? Existem vários tipos? Sim. A depressão pós-parto, ela acontece, existem vários tipos, e ela acontece como um estado de desânimo, de menos-valia, de insegurança, às vezes até com uma irritabilidade daquela mulher, daquela puérpera que a gente chama, que é a mulher que acabou de dar à luz. E ela pode ter desde estados leves, como você estava contando há pouco que você teve. Então, nem sabia, né, o que era isso. Na época, nem percebi, né? Vou te dizer o nome disso. Isso nós hoje chamamos de blues ou disforia puerperal. Que é a maioria dos casos, 80% a 90% das mulheres tem um blues puerperal ou uma disforia pós-parto. O que acontece no nosso organismo? Vou te explicar. Seria um estado depressivo leve, um humor lábil, exatamente como você estava descrevendo. O que acontece é o seguinte: primeiro, que é uma mudança abrupta no organismo da mulher. Claro que ela está extremamente feliz de ganhar o bebê na grande maioria das vezes. É uma alegria intensa, né? Muito, muito. Eu compartilho com isso diariamente e é muito gostoso. Só que vem uma insegurança e o que acontece? Há um abrupto desbalanço hormonal no organismo dessa paciente. De um dia para o outro. Sim. E nós consideramos como se fosse uma briga entre a ocitocina e a progesterona. Certo. Então, a ocitocina é um hormônio que provoca as contrações do parto. E a progesterona é um hormônio que é produzido no pós-parto, produzido pelos ovários. Se por um acaso aquela paciente especificamente produzir menos progesterona, ela tem uma tendência maior a ter um estado disfórico pós-parto. Não vou nem falar uma depressão, porque seria um estágio mais avançado. Isso seria uma das causas. Mas só progredindo com o raciocínio. Além do blues ou da disforia, que são os quadros mais leves, de 80% a 90%, nós temos o quadro de depressão pós-parto mesmo. Que aí também tem a ver com essa oscilação desses hormônios? Também tem a ver, e tem a ver com uma predisposição individual. Ou seja, uma paciente que já tem um quadro depressivo anterior, ela pode ter uma depressão pós-parto mais acentuada do que qualquer outra pessoa. Uma paciente que tem um meio social não adequado para ela, que tem ausência do parceiro, que não tem um acolhimento, ela tem uma tendência maior de ter depressão pós-parto, ou um quadro de blues, ou até um quadro mais grave, que seria o terceiro quadro, graças a Deus menos prevalente. Esse segundo quadro de depressão pós-parto acomete cerca de 10% a 20% das mulheres. Um número alto, né? Sim, é um número mais avançado, quer dizer, é uma intensidade mais avançada de depressão. E perigosa, inclusive, né? Sim, porque pode gerar um acometimento muito maior em relação à qualidade de vida daquela mulher e até riscos para a vida daquela mulher, da criança, envolvendo toda a família e tudo mais. E, por fim, o terceiro quadro, que é o quadro mais grave, que poucas pessoas conhecem, que seria o quadro que nós chamamos de psicose puerperal. Esse é um quadro que, felizmente, acomete muito pouca gente,
mas existe cerca de 0,1 a 0,2%. São pacientes que têm alucinações, que têm quadros de delírios, que têm quadros de sensação de querer agredir a criança ou querer agredir a si própria. E são pacientes que precisam ser diagnosticadas e monitorizadas. Monitorizadas, que eu digo, é acompanhadas. Entendi. Quer dizer, não podem ficar sozinhas. Não pode deixar sozinha, de jeito maneira. Até por conta do bebezinho ali, que precisa Sim. mais de proteção do que tudo. Agora, para as pessoas que estão do lado de fora, fica essa impressão. Como é que pode estar triste, como é que pode estar chorosa no momento deste? Porque para quem está de fora e não conhece a questão da depressão, é de uma outra época, onde as mulheres nem pensavam nisso, né? Acho que a pessoa fica difícil de entender, né? Como? Ela está tão feliz e vai Então. ficar triste de uma hora para outra? Primeiro, para que serve o pré-natal, né? Então, assim, durante o pré-natal, o obstetra tem por obrigação, não sugerir que ela pode ter uma depressão. Claro que a gente não vai dizer Não vai isso, falar, não porque tem até tá necessidade, sugestionando, né? claro. Mas a gente pode explicar, isso acontece até no começo da gravidez. Não certo. a depressão, mas acontece aquele... sensações contraditórias. Ela quer o bebê, mas ao mesmo tempo ela fica meio avoada, sonolenta, cansada, fica de uma forma... E tudo isso é uma adaptação. Também tem a ver com esse período de adaptação, né? Sim, e de equilíbrio entre os hormônios. Nós vamos continuar falando daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo rapidinho. Você que está para ser mãe, ou foi mãe há pouco, ou conhece uma amiga que vai ser mãe, fique ligado aqui no próximo bloco, onde continuaremos esse tema depressão pós-parto. Volto já. Estamos de volta hoje para tratar sobre o tema depressão pós-parto. E você que é mãe há muito pouco tempo, tem tantas dúvidas, né? Devia vir com o manual, né? O bebê, né? Junto do bebê vem o manual, como agir. Hoje em dia existem muitos livros, né, muitas explicações e realmente nós, mães mais jovens, não ficamos tão abandonadas, né? Então, no passado, não sei como é que as mães se viravam. Eu acho que ela recebia instruções das mães. Como é que se fazia no passado, hein, doutora Patrícia? Olha, acho que no passado era... Deus iluminando. Sim. Eu acho que era isso, porque, Com gente, não certeza, tinha nessa ajuda. Deus iluminava. E como grande parte dos quadros, eles involuem, desaparecem espontaneamente, passou, acabava sendo subdiagnosticado. As pessoas não percebiam que tinha esse blues ou essa disforia puerperal. Então, qual o risco? Como é que a gente sabe se tem o risco de ter essa depressão pós-parto? Justamente aquilo que nós vínhamos falando no primeiro quadro. Ou seja, pacientes que tenham pouca assistência, poucas orientações, que desconheçam a existência dessa oscilação hormonal, dessa briga entre esses dois hormônios que eu comentei, a ocitocina, liberada no pós-parto imediato, mais a progesterona. E principalmente pacientes que já têm um antecedente de depressão ou qualquer outro quadro semelhante, qualquer quadro psiquiátrico, ou um distúrbio bipolar, ou uma esquizofrenia, tudo isso pode potencializar. E pacientes com uma condição social mais precária, que passou boa parte da gravidez sozinha, sem grandes acolhimentos, sem a presença do parceiro, né, do marido, e com uma assistência pré-natal precária. Precária também, né? Então, a impressão que a gente tem é que hoje no Brasil, não sei, a saúde pública, a gente ouve falar bastante que oferece para a mulher essa questão, né, do preparo, né, o pré-natal. Na sua opinião, é o ideal? Quer dizer, o que nós temos no Brasil é o ideal hoje ou ainda precisamos evoluir nesse caminho? Eu acredito que é o ideal e é o suficiente e depende do médico. Depende exclusivamente do médico. O médico pode fazer um pré-natal num posto, ou uma enfermeira obstetra pode receber uma paciente, uma gestante no posto e, conversando, olho no olho, percebendo pequenos sinais, detectar ou não, ter a sensibilidade, o carinho suficiente para poder ajudar essa paciente caso ela tenha alguma tendência maior a isso. Tendência, né? Aí no pós, quer dizer, a pessoa já teve o bebê, né, já está com o nenenzinho em casa, quer dizer, já está com uma série de obrigações, e não são poucas, né? Não. Porque a gente sabe que, principalmente essa questão da adaptação, e tudo que precisa de adaptação, a gente sabe que é meio complicado, né? Eu sempre digo para as mulheres que têm bebê, eu falo, olha, o primeiro mês
é o mais difícil. Depois você vai ver que tudo vai se ajustando, porque realmente o primeiro mês é quando a gente vai aprender realmente, né, a ser mãe. Eu vou dizer a impressão que eu tenho no consultório. Então, como eu venho acompanhando as pacientes nos 9 meses, eu mesma faço os partos, preferencialmente parto normal, com analgesia, sem dor, e contando o cenário que acontece. Certo. Nós passamos visita pós-parto, então, geralmente a paciente fica internada cerca de uns 3 dias, até por conta do bebê. E quando você passa para examinar a paciente, você conversa, você detecta, você conversa com ela, eventualmente você encontra o esposo, encontra a mãe, que seria a avó do bebê, ou encontra uma irmã. Você tem um feeling, né, uma sensação de perceber se está tudo ok com aquela paciente. Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta. Tem mais alguma? Não, porque eu estava falando exatamente sobre isso, né? Que esse período de adaptação, que eu falei realmente 1 mês, né? Que eu acho que é o período que o casal também vai se adaptar, a mulher vai poder aprender a cuidar daquele bebê, vai se sentir segura de que ela é capaz de cuidar, né? Porque Deus ajuda sempre, né? E ele manda pra gente todas as forças, né? O jeito certo de fazer as coisas, né? É uma mudança muito grande, mas eu posso dizer que na prática é maravilhoso. Por quê? Porque grande parte desses casais, dessas mães, acabam querendo ter mais um bebê daqui a 2 ou 3 anos. Quer dizer, então porque se fosse, ou até mais, ou até, sei lá, 5, 7, 10 anos depois. Quer dizer, se fosse ruim, ninguém ia querer ter outro, ninguém ia querer ter mais. E tudo depende de uma coisa chamada planejamento. Ela tem 9 meses para se planejar. Não é uma coisa de uma hora para outra. Nenhuma mulher, acabei de fazer um teste de gravidez e agora eu sou mãe. Não é assim. Tem um preparo, né? Tem um preparo. E esse preparo é importante passo a passo, trimestre por trimestre da gravidez, conhecendo as modificações, conversando abertamente com os seus obstetras. Essa paciente pode ficar muito tranquila, porque o risco dela ter um quadro de um desvio tendendo à depressão é pequeno. Se tiver, vai ser alguma coisa mais leve, em 80% a 90%. Se tiver depressão mesmo, vai ser 20% a 30%. E se tiver um quadro de psicose, vai ser 0,1% a 0,2%. E o fato dela estar ciente já ajuda bastante, né? Ajuda. Que pode acontecer. Então, ela já vai estar mais esperta. Sim, não só ela, como a família. Exatamente. Família é muito importante. Nessa hora eu acho que é essencial. Existe um tratamento para essa depressão pós-parto? Sim. Em primeiro lugar, eu acredito que o tratamento é preventivo. Então, se você, na primeira consulta de pré-natal, já conhece que essa paciente já tratou uma depressão anterior, já usou medicação, é uma paciente que está em crise no casamento, ou é uma mãe solteira, tudo pode acontecer. Ela pode ter um pré-natal super bem, não ter nenhum problema, mas a gente tem que detectar fatores de risco. Então, é prevenir. Prevenir e esclarecer. Dizer para ela que não é uma fraqueza dela que ela fique em blues ou em disforia logo depois que nasça. Simplesmente tem uma explicação clara para isso, que é uma explicação de equilíbrio hormonal, que a grande maioria passa por isso, 90% passam por isso. Então é a grande maioria mesmo, né? Se elas conhecerem isso, jamais elas vão se sentir menosprezadas ou dizendo, eu sou fraca. Do tipo assim, imagina, eu tenho tudo para estar feliz e eu estou aqui questionando tanta coisa. Entender que elas podem manter a vida delas. Lógico, os primeiros 6 meses são meses que ela vai ficar realmente mais voltada ao bebê. O primeiro mês é um mês que fica 99%. Quase 100% em torno do bebê. Eles não deixam a gente fazer mais nada, a gente só cuida deles. E essa é a preocupação dessas pacientes. Elas falam, puxa, será que meu corpo vai voltar ao normal? Puxa vida, eu era tão magrinha, agora eu já estou mais obesa. Elas volta tudo. Você vai ficar tranquila. Você vê você como está esbelta, com o filho. Não tô falando porque eu te conheço. Nós já somos amigas, enfim. Então, assim, volta. Mas volta, não precisa ficar preocupada. Não precisa pensar assim, acabou, e agora eu não vou mais poder dar atenção para o meu marido. Vai voltar tudo normal. Tudo se ajusta, né, com o tempo. Sim, e depois se ela, por exemplo, trabalha fora, daqui o tempo que a lei permitiu, que tivesse sido feito um acordo com o trabalho dela, ou que ela se planejou, ela vai poder voltar a trabalhar. Então. Uma coisa muito interessante, uma inovação muito grande nesse aspecto, e aí eu tomo a liberdade de falar porque eu converso com as minhas pacientes,
novamente, é no intuito do planejamento. Se ela se planejar e fazer, a gente chama de coaching. Hoje em dia existe um coaching da gestante, Certo. que é uma programação para que ela possa dar atenção para a família, para o marido, para o bebê, para ela própria, para a saúde dela. E a saúde dela não é só uma saúde do tipo, ai, dei a luz, foi tudo bem. Não, é uma saúde física, mental e espiritual. Principalmente, né? Exatamente. Se essas três saúdes estiverem equilibradas, as coisas vão fluir, que vai ser uma beleza. É só alegria e tirar foto, muitas fotos. Né? Porque precisamos tirar muitas fotos dessa fase. Eu posso te contar um segredo? Pode. Você tirou muita foto? Eu tenho um álbum e eu guardo com muito carinho. Eu tenho hoje a gente tem muitas coisas no computador, não dá para manter tudo tanto em álbum. Mas eu faço álbum de verdade, assim, desses manuais. Mas eu faço pastas de cada uma dos casais que tiveram os bebês. Ah, que bom! A gente junta um pouco das que eu tirei. A gente tira muito foto do celular, tira foto da máquina normal. Eu junto com do próprio casal. E a gente faz pastas lindíssimas, fica olha, de verdade, é emocionante. Eu imagino. Que divertido também, né? Eu me realizo, Eu imagino. E ver aquela coisinha linda, né? Eles são sempre tão maravilhosos, né? E se por um acaso ela passar por um período mais difícil, que ela saiba que é transitório. Também, que se não for o tal não do existe blues, mal que nunca se acabe, eu sempre digo isso. Tem final, tem início, meio e fim. Exatamente. O que eu acho que vale a pena falar, apesar da incidência ser mais baixa, é que se detecte... Não, primeiro que dê importância a isso. Não precisa, obviamente, ressaltar, ser conivente. Valorizar, mas que dê importância. Não perceba que, não é nada, ela quer chamar atenção. Não, jamais. Isso é sério, isso acontece. Tem uma explicação médica para isso. E que a grande maioria passa rápido, em 2 semanas resolve. Desde o primeiro dia até 2 semanas, só o blues ou a disforia já se resolveram. A depressão pós-parto, que é um estágio mais grave, pode durar até os 6 meses. Nossa, dura bastante, hein? Quase meio ano. Então, essas muitas vezes precisam de tratamento. Nós estávamos falando do tratamento. Exatamente, do tratamento. É medicamento? Falei do tratamento preventivo, para a gente evitar que seja tão intenso, né? Ou que se acontecer seja menos intenso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a simples orientação, porque se a gente orienta, a gente tira um peso das costas e coloca a mulher de uma forma, pera um pouquinho, eu não sou a única, a doutora me explicou, o doutor me explicou, existe, minha família já está ciente disso, então é importante o esclarecimento e existe terapias e, em casos necessários, existem medicações que não é para usar a vida inteira, não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela pode tomar, pode ter um benefício muito grande e lidar com essa fase de uma forma muito menos sofrida do que se ela não tomasse alguma medicação. E vale a pena ressaltar que essas medicações não necessariamente, aliás, as que nós escolhemos não vão atrapalhar a amamentação. Amamentação, isso é bom, né? Porque ninguém pode deixar de amamentar. Essa fase é única. É uma delícia. É única, não pode perder. Existem algumas pacientes que têm restrições à amamentação, já que você falou. É uma pena, mas a gente consegue conversar antes, porque de fato é extremamente importante, não só do ponto de vista da nutrição do bebê, mas o carinho, o aconchego, o retorno do organismo da mulher, os benefícios todos. Doutora Patrícia, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né? A questão, por exemplo, alguém para ajudar essa mulher seria um ponto positivo? E essa questão, por exemplo, a pessoa, quando a gente tem algum problema, a gente fala assim, basta pensar positivo que resolve. Nesse caso, você contando aqui nos bastidores, você me disse que não é o suficiente. Quer dizer, além do carinho e tudo de um familiar, de alguém que tem o pulso firme de tomar realmente a rédea dessa situação, contar com a ajuda de alguém, porque... não é uma fraqueza da pessoa, é um momento realmente que tem a ver com essa alteração hormonal. Exatamente. Acho que a primeira ajuda vem de Deus e de si próprio. O Deus que existe dentro de cada um de nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, contar com o apoio do marido, se possível, contar com o apoio se a pessoa tiver o privilégio de ter os pais com saúde próximos, não morar longe ou não tiver perdido os pais, também, irmãos, quer dizer, a família é muito importante. Em pacientes que
com estágios de exceção, tem quadros mais graves, elas precisam de pessoas próximas a ela. Ela não deve ficar sozinha, como, né, nós comentamos. Então, deve contar com essas ajudas e principalmente da família. E nada impede de dar um telefonema para o obstetra. O obstetra, ele não deixa de ser médico da paciente só porque nasceu o bebê. Ele continua sendo o médico, né, da paciente, ele conhece isso. E, se necessário, esse obstetra pode encaminhar, em caso mais grave, para um psicólogo ou até mesmo para um psiquiatra. Psiquiatra, né? Dependendo, né? E você fez uma outra pergunta. Não, que eu estava falando que não basta essa coisa do pensamento positivo, do pensamento, né? positivo, que a gente claro. Sabe que eu acho que o pensamento positivo é muito importante, né? As palavras têm muito poder. Se a gente falar, eu vou conseguir, eu acredito muito, isso é o princípio de programação neurolinguística, de uma forma geral. Só que, se é uma Nesse doença... caso, não é suficiente. Não, é entender que pode ser um desvio, principalmente não no caso do blues, que é tão rápido e que, se ela conhecer, ela passa por isso rapidamente e com a ajuda ela nem vai sofrer tanto. Vai sentir Mas tanto. No caso de uma depressão, saber que existe tratamento e que a gente está aqui para isso. Tá certo. E hoje veio aqui a doutora Patrícia Toniolo Varela Costa, que eu agradeço agora a presença. Muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço o convite. E para você de casa, né, que foi felizado ou felizada de acompanhar essa entrevista, pode revê-la lá no nosso site, indicando para alguém que passe por esse problema de depressão pós-parto, www.paulinas.org.br. Vamos para o intervalo, mas é tão rápido que, se eu fosse você, olha, eu só corria para tomar uma aguinha e voltava rapidinho, viu? Eu volto já.